Bem-vindo ao Além dos Voos, meu nome é Luísa, essa é a Tereza e hoje a gente vai falar sobre a fragilidade da tridimensão. Antes de continuar o vídeo, já peço para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com quem irá gostar e se puder também comentar, ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um tema interessante, né? Não é que caiu de paraquedas, mas o que vivenciamos ao longo dessa semana nos mostra a fragilidade da tridimensão como um todo, que atinge diretamente os seres, né? Haja vista essa queda que houve cibernética, né? Esse é um exemplo diante de tantos, aonde não é que passe despercebido. É também se dar conta, já de algum tempo, que vivemos dentro de extremos, né? Afora o esquecimento. Né? Antigamente você, vamos dizer assim, divergia, seja politicamente, economicamente, são inúmeros exemplos. Existiam diálogos. Hoje, ver algum jornal, alguma coisa, né? Algum noticiário, há sempre essa tendência desses extremos que também se afuniram e dão, e é gerado, né, esse esquecimento. Juntando a fatos, tem muito a ver também com a dissolução. As pessoas ficam, os seres, de forma geral, né, tão agarrados, grudados dentro do que lhes parece, né? Lhes parece que é algo seguro. Essa semana nós tivemos esse apagão cibernético. O que gerou uma série de acontecimentos, atrasos, né? E realmente, dentro do que é a realidade para nós, a internet é um veículo, né? Um veículo de comunicação. E o que foi visto foi aeroportos parados. Isso é um exemplo que não foi através de hacker, né? Mas sim, que teve essa conotação do que em parte é a ilusão tridimensional. Obviamente estamos aqui, todos somos filhos da Mãe Terra, mas essa disputa, né, acirrada de extremos está cada vez mais gritante.
e se juntar um ponto ao outro, quanto mais gritante, mais há esquecimento, independente de faixa etária. Então, no mínimo, não é no mínimo, dentro do que somos todos nós, é um momento de reflexão. Aonde está o meu foco? A partir do momento que eu vou exclusivamente ao externo, e nós estamos em 3D para vivenciar o externo, assim como vivenciar o interno, o pulsar do coração, independente de consciência ou inconsciência. Então tivemos ao longo dessa semana, de todos esses. Antigamente você chegava, antigamente, quer dizer, uns 10 mais ou menos, em média, uns 8 anos atrás, onde podia, ou se existia ainda, falar, sei lá, vamos lá, sobre política não gerava violência. Hoje não, é algo extremo, extrema direita, extrema esquerda, e se rompem através desse certo e errado ilusório, né? Amizades, e cada um dentro do que tem como verdade. Naquele vídeo de verdade, vida, né? Essa comunhão entre seres humanos está ficando, vamos dizer assim, dentro novamente do que é a ilusão dual, um tanto quanto confusa. Temos inúmeros meios de comunicação e, ao ver algum noticiário, nos deparamos, a exemplo, a violência, seja masculina ou feminina, de relacionamento está extrema, dentro de uma proporção, dado a isso que eu estou falando, dentro da dimensão em dados estatísticos, né? O número aumentou muito. E à medida que nos deparamos, os exemplos estão aí, né? E o pisca-alerta, né? Em relação ao que é o próprio tema, a fragilidade não é vulnerabilidade. Vulnerabilidade estamos todos nós dentro do que é o estar interno. A fragilidade da tridimensão que está cada vez mais acirrada, aonde diálogos dentro do que é a internet, dentro do que é uma ideia pessoal, uma conversa, está levando os seres a extremos.
Então, vale a cada um de nós, aos que sentem, né, consciente ou inconscientes, esse aspecto que se pegou como cada um sendo, né, o dono da verdade, o dar-se as mãos, está um tanto quanto complicado, né? Aos que alcançaram o coração, conscientes ou inconscientes, há uma harmonia. E ela é sentida. Até que ponto eu posso ir com as palavras à medida que eu tenho que arcar com o que eu falo? E a grande interrogação, o que leva, né, cada um dentro desse acirrado a ser dono ou dona da verdade? A verdade vem do que se sente. Não sentir emocional. Esse é fugaz, né? Há uma hora, um momento que um ser tem raiva, outro tem algum temor. Faz parte dessa ondulação emocional. Assim como o próprio pensamento também puxa a emoção. Eu acho esse tema, ele é bastante reflexivo, né? É aonde estamos e em que ponto chegamos. Pego o exemplo novamente cibernético, né? Ah, não foi um hacker. Não, não foi. Exemplos políticos estamos vendo. Exemplos e exemplos. E que também se junta ao esquecimento. Um esquecimento que vem dentro de um número de seres na ilusão do que é o controle. Sem nenhum julgamento, né? Mas a tendência, estou pegando o telejornal novamente, as pessoas estão tão imbuídas em serem donos de verdades, né? Que chegam no dito ser verdadeiro a ser extremamente agressivo para com o outro. O respeito fica onde? A condição do ser humano em terra, sim, há vulnerabilidade. A fragilidade, vamos dizer assim, ela é de uma proporção muito ampla, é diferente da vulnerabilidade. Obviamente, cada um de nós passa, sim, pela fragilidade. Não precisa de nenhum exemplo, né? Decorrente de uma perda, decorrente, sim, se passam momentos.
voltamos aos extremos, né? Dentro desse afunilado, que a cada momento está mais acirrado. Esse tema veio em relação ao que aconteceu ao longo da semana? Sim, veio. Até também porque foi perguntado, né? Ninguém está apontando quem está certo nem quem está errado, e sim fatos que evidenciamos dentro do que é a 3D. E é inegável. O abalo disso dentro também, obviamente, do que estarmos todos na tridimensão, sem maiores nem melhores, dentro de uma igualdade, por sermos seres humanos. Estamos vivenciando a experiência, a vivência humana na 3D e na 4D. Falar em harmonia fica até um tanto desassociado do que ocorre em redes, como o próprio YouTube. Ainda há pouco falamos como aumentou a violência entre casais. O ponto principal, que é o ponto máximo, né? O amor. Aonde ele fica em tudo isso? O amor que traz essa série, virtudes, desse o nome que der, né? Aonde fica o equilíbrio? De si para consigo. Porque, na verdade, ninguém é dono da verdade. Emitimos, sim, opiniões sentidas pelo coração. Um quantitativo. O demais são egos. Como se ou dentro de uma verdade suposta. Então eu sou verdadeiro e posso me dar o direito. Luísa estava me contando que eu vi uma reportagem não, foi dentro do YouTube mesmo. Alguém falando a respeito de uma grande do YouTube, né? Essa pessoa está sendo verdadeira ou está sendo o quê? Aí é uma pergunta tridimensional, né? Dentro do CCO. O respeito fica onde? Fica como? É dentro de eu sou tão verdadeiro que vou maltratando as pessoas. Isso não é verdade.
Você está dando uma opinião do seu ego, né? Se dizendo verdadeiro. E na realidade nem conhece a pessoa. Então a que ponto, né? A que ponto chegamos? O estreito que se estreita. Então fica a reflexão, né? Novamente, fragilidade não é vulnerabilidade. Vulneráveis estamos todos nós em terra. Um tempo longo de fragilidade são rompidos elos. É diferente, vamos dizer, romper elos. Caminhamos, algumas amizades, em parte, ficaram, mas isso não quer dizer que eu tenha um desagrado pela pessoa. Foi vivenciado. Toda a gratidão. Os caminhos mudaram. E ninguém em terra é dono de verdade. Se ver alguma campanha, né, sei lá, campanha política, né, são aberrações. E se chega aonde com isso? Se balança, né, essa estrutura tridimensional para raiva, ruptura. Então fica a reflexão dentro do que todos nós vivenciamos essa semana, o quanto é frágil a 3D. Mas à medida que eu estou, não sou eu aqui, que estamos no coração, consciente ou inconsciente, é nosso local seguro. É onde está a minha essência, a minha individualidade. E por ela, eu não tenho que estar discutindo, brigando, ou sendo dono ou dona de verdade alguma. Os grandes símbolos passaram por aqui e permanecem no K maior, sem estar menosprezando o outro. Aí voltamos à mesma fala, né? Que é o respeito. Aonde se fica? E como se fica? Né? Então fica a reflexão do que vivenciamos ao longo dessa semana com esse apagão, que não foi de hacker, foi o que foi, né? Onde todos nós usamos de uma forma ou de outra, né, a internet, não sentido tanto aqui, e sim mais ao norte, mas sim, demonstra claramente a fragilidade da tridimensão. Vamos refletindo e sentindo
que os corações pulsem. Namastê. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.